Cadeia alimentar ou cadeia trófica nada mais é do que a relação alimentar entre diferentes seres vivos em um ecossistema. Ela é formada por uma sequência de interações desses diferentes organismos que servem de alimento um para o outro. Por isso, ela é unidirecional e representada através de uma seta. Essa seta significa serve de alimento para. E é muito importante para que a pessoa possa compreender quem está servindo de alimento para o outro. Organismos produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Eles podem adquirir energia necessária para a sua sobrevivência através da fotossíntese ou quimiossíntese. Eles também são chamados de seres autotróficos e estão na base da cadeia alimentar, sendo o primeiro nível trófico. Todos os demais seres vivos dependem diretamente ou indiretamente dos produtores. Seres autotróficos ou organismos produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Eles podem ser fotossintetizantes quando utilizam a luz como fonte de energia para produzir então o seu alimento, ou quimiosintetizantes, quando utilizam matéria inorgânica para convertê-la em matéria orgânica e utilizá-la como alimento. Esses seres vivos quimiosintetizantes, eles vivem em locais que têm falta de luz, como profundezas oceânicas ou no interior do solo. Para a sua fonte de energia, eles utilizam moléculas que contêm elementos como enxofre, hidrogênio, nitrogênio, manganês ou ferro. Esses seres vivos incluem algumas bactérias ou arqueobactérias. E é importante lembrar que nos locais que eles vivem existe uma carência de luz. Organismos consumidores ou seres heterotróficos são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, por isso o nome consumidores. Eles consomem outro ser vivo para obtenção de energia e a manutenção da sua vida. Sendo assim, essa energia da qual eles obtêm nunca tem 100% dela, já que o outro ser vivo utilizou parte da energia que ele tinha para a manutenção da vida dele. Seres heterotróficos são os consumidores. Como eles consomem outros seres vivos, eles recebem esse nome. Quando o consumidor se alimenta diretamente do produtor, ele é o primeiro consumidor. Por isso, ele é chamado de consumidor primário. Quando outro consumidor se alimenta desse consumidor primário, ele é o segundo consumidor, porque ele está consumindo o primeiro. Quando outro ser vivo se alimenta, então, desse segundo consumidor, ele é chamado de consumidor terciário, porque ele é o terceiro ser vivo a consumir o segundo, e assim sucessivamente. No nível trófico, nós temos o primeiro nível trófico, que sempre é o produtor, pois produz o seu próprio alimento. Nós temos o segundo nível trófico, que é o consumidor primário, e nós temos o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário, e nós temos o quarto nível trófico, e assim sucessivamente. O nível trófico está relacionado à quantidade de energia que esse ser vivo, então, acaba obtendo através da alimentação. Teia alimentar é o que acontece nos ecossistemas, pois os seres vivos, eles participam de diversas cadeias alimentares e não somente uma direcional.
Dessa maneira, essas teias, elas formam um emaranhado de setas. Essas setas permanecem significando serve de alimento para. E esses seres vivos, eles podem ter níveis tróficos diferentes, dependendo de quem ele se alimentou. Se foi um consumidor primário, se foi um consumidor secundário, ou se foi um próprio produtor. Seres decompositores são aqueles que se nutrem de diversas partes de que são formados os seres vivos. E enquanto eles se alimentam desse material, eles provocam a sua decomposição. Portanto, ao decompor partes desses seres vivos ou restos desses organismos, os decompositores aproveitam parte desse alimento para a manutenção da sua vida como fonte de energia e outra parte vai para o solo como matéria inorgânica. Esse material inorgânico, então, vai servir de adubo para as plantas, pois contém nutrientes importantes para o desenvolvimento dela e não para a produção do alimento dessa planta. Essa é uma representação da teia alimentar. Nós temos os seres produtores sendo representados por seres fotossintetizantes. Foto significa luz. Então, eles utilizam a energia solar para produzir o seu alimento. Esse alimento vai ser utilizado por esse organismo, vai produzir energia e vai ser gasta, liberando, portanto, calor. Quando o consumidor primário, no caso herbívoro representado pela lagarta, consome esse vegetal, ele não tem o 100% dessa energia, pois parte dela já foi liberada. O consumidor secundário, representado por essa ave, se alimenta então dessa lagarta e também não tem o 100% da energia da lagarta, pois parte dela foi liberada em forma de calor quando ela utilizou para a sua sobrevivência, gastando então a energia que ela produziu através do alimento. Da mesma maneira, o consumidor terciário, que no caso é essa ave de rapina, também carnívora, se alimenta desse pássaro, obtendo a energia dele, que já não era 100%, e que ele gastou para a manutenção da sua vida. E nesse gasto dessa energia que ele mesmo produziu através da alimentação, foi liberado em forma de calor. Todos esses seres vivos, eles podem vir a morrer, né, ou liberar de certa forma alguma coisa orgânica deles, já que eles são matéria orgânica. E os decompositores, então, vão decompor essa matéria. Ao decompor, que no caso aí é representado por fungos e bactérias, eles também liberam, né, calor para a manutenção da sua energia e parte desses nutrientes, eles são agora transformados em matéria inorgânica que vai novamente ser utilizada pela planta, fazendo assim um ciclo de toda essa energia e desses alimentos. Portanto, uma teia alimentar é essencial para a manutenção da vida e ela por si só se mantém